Aqui, se aprender arritmia em português tem gente que acha que é difícil, imagina em alemão. Aqui, o Ziraldo, sabe o Ziraldo? Aquele que fez o Menino Maluquinho e tal. Ele foi para uma viagem na Alemanha e aí lá, cara, ele sentiu um desconforto, não tomou o remédio dele, foi parar lá na emergência. E era isso que apareceu, eu quero mostrar para vocês aqui o eletro dele. Não vá embora, eu tenho muito conteúdo de qualidade para você, muita coisa legal para você aprender. Eu sou o Dr. Thiago Barros e eu sou o criador da Semana Online de Eletrocardiografia. Olha só que legal. Esse eletro aqui, ele mostra algumas alterações que provavelmente você que já recebeu o e-mail, você já viu, até mostrei a notícia, você recebeu lá o e-mail com a notícia, né, dele, ficou internado no hospital e tal, lá na Alemanha. E aí eu quero mostrar para você isso. Se você não recebeu isso, se inscreve na Semana Online de Eletrocardiografia. A gente já discutiu um montão de eletro, um montão de coisa legal. Vale a pena você acessar os outros vídeos que estão por aí. Aqui embaixo deve ter o link para você também fazer a sua inscrição. E olha que legal. Aqui, cara, olha só. Esse doente, o Ziraldo, ele apresentou um ataque à arritmia. E nessa ataque à arritmia, ele apresentou uns negócios aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha só essa linha de base aqui. Tem o QRS, os QRS, que é a contração dos ventrículos, mas entre um QRS e outro tem um serrilhado aqui, tá vendo esse serrilhado? Olha aqui no D2 longo, ó. Aqui, ó, um serrilhado, outro serrilhado, outro serrilhado, aqui, ó, outro serrilhado. Parece se você botasse como se fosse um ferrinho aqui, não seria um dente de serra ou dente de tubarão? Isso daqui é o que a gente chama de flutter atrial. Se escreve flutter atrial, mas você fala flutter, tá? Flutter atrial. O flutter atrial é uma arritmia atrial, por isso que o nome é assim, e ele apresenta essas ondas F de flutter, as ondas F de flutter. Doutor, mas a onda F não é onda F de FA? Isso, tem onda F de fibrilação atrial e onda F de flutter. As pessoas fazem uma confusão entre flutter e FA. E, cara, eu vou diferenciar para você. Você sabe a diferença entre flutter e FA? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso com você, tá? Então, no flutter, o que acontece é que você tem essas ondas F de flutter. E na FA, você tem as ondas F de FA. Tá, doutor, mas como é que eu caracterizo uma onda F de FA e uma onda F de flutter? É o seguinte. A onda F do flutter, o comprimento da onda F, não do paciente. Não é a frequência cardíaca do paciente, não, tá? O comprimento da onda F é de 1 quadradão, ou seja, 5 quadradinhos. Se o comprimento da onda F for 5 quadradinhos ou 1 quadradão, que é a mesma coisa, isso dá uma frequência de 300 batimentos por minuto, né? Mas da onda F, se a onda F tiver 1 quadradão ou 5 quadradinhos, isso é a onda F de flutter. E se tem onda F de flutter, o diagnóstico é o quê? Flutter atrial, tá? E aqui, o que acontece é que você tem uma onda F, 2 ondas F, 3 ondas F, aí depois tem um QRS. Aí depois, ó, uma onda F, 2 ondas F, 3 ondas F e um QRS. Tá vendo? Depois de novo, ó, uma onda F, 2 ondas F, 3 ondas F e outro QRS. O flutter é um macrocircuito de reentrada lá no átrio. Então ele fica rodando, ele dá um voltão lá no átrio, voltão no átrio. Quando isso acontece, forma-se a onda F de flutter, tá? Mas a frequência do paciente não necessariamente é 300 batimentos por minuto. O que é 300 batimentos por minuto é a frequência da onda F, é o comprimento da onda F. Como é que é isso, doutor? Lembra que você calcular a frequência cardíaca num ritmo regular é você dividir 300 pelo número de quadradões entre um QRS e outro? Ó, para ritmos regulares, a gente calcula a frequência cardíaca assim. A gente pega a distância entre um QRS e outro, vê quantos quadradões tem e divide 300 por esse número. Por exemplo, ó, para calcular a frequência cardíaca do coração, se a distância entre um QRS e o outro for 2 quadradões, você vai dividir 300 por 2, vai dar 150. Se a distância entre um QRS e o outro for 3, vai ser 300 dividido por 3, vai dar 100, tá? Eu tô só ambientando você, a gente vai falar bastante sobre isso na Semana Online de Eletrocardiografia, tá? Só para você saber o que eu tô falando.
O que eu estou falando do flutter é que a frequência da onda F, do início da até a onda F até o final da onda F, tem que ser um quadradão. Então a frequência da onda F vai ser 300 dividido por 1, que dá 300, ok? Ou seja, a onda F, o comprimento dela tem que ter 5 quadradinhos ou um quadradão, tá? Então, cada onda F tem que ter 5 quadradões, ou 5 quadradinhos ou um quadradão, tá? Cada onda F tem que ter um quadradão ou 5 quadradinhos. Então, quando você tem isso, você tem o flutter atrial, e isso dá o serrilhado. É isso que diferencia a onda F do flutter da onda F da fibrilação atrial, tá? No flutter, a onda F, ela tem exatamente um quadradão. E na fibrilação atrial? Cara, nunca é um quadradão inteiro. É sempre menor, ou então é muito maior, tá certo? Mas geralmente é pequenininho, é só uma tremidinha na linha de base. Ter tremida na linha de base não significa que é FA. Ter tremida na linha de base não significa que é flutter. Para ser flutter, tem que ter a onda F, ou seja, o comprimento da onda F tem que ter 300 batimentos por minuto. Então aqui é o elétrico do Ziraldo, cara. Olha lá, ó, é um flutter atrial que está conduzindo como? Aqui, ó, 1, 2, 3 para 1. 3 ondas F, 1 QRS. Ó, aqui, ó, 1, 2, 3 para 1. 3 ondas F para 1 QRS. 1, 2, 3 para 1 e assim por diante. Então fica sempre 3 para 1, 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 nesse caso aqui do eletro, tá? Então é um caso de flutter atrial, tá certo? Cara, eu quero convidar você a participar da semana online de eletrocardiografia. Cara, tenho certeza que você vai aprender muita coisa legal. E a gente tá, hoje, se eu não me engano, esse é o 8º eletro que a gente tá postando dessa semana. Cara, tem um montão de outros eletros, um montão de outros conceitos, infarto, extrasístole, diferenciações, várias coisas legais. Cara, vale muito a pena você participar e você se inscrever, tá? Então, me ajuda aí. Curte, compartilha, manda para geral que você sabe que vai poder se beneficiar desse conteúdo. E eu tenho certeza que tem sido um conteúdo de qualidade, tá certo? Eu espero você na semana online de eletrocardiografia.